Antes de começar, é interessante introduzir uns conceitos. Então, por exemplo, você está mexendo com muitos pontos de R3, mas antes de você entender o que é R3, R seria o conjunto dos reais, R2, esse aqui é um conjunto de R, produto cartesiano R. Isso quer dizer que um elemento desse conjunto R2 aqui, ele é um ponto que vai ter duas coordenadas, x e y, por exemplo, em que x é um elemento de R e y é um elemento de R. R3, ele tem um conceito parecido. Ele é o produto cartesiano de R por R três vezes. Isso quer dizer que um elemento de R3, ele é um ponto, um vetor, que tem três coordenadas ou três entradas, sendo que esse primeiro aqui ele é um cara de R, esse daqui é um número real e esse daqui é um número real. E assim sucessivamente. Se você pegar R4, um elemento de R4 vai ser um cara que tem quatro coordenadas ou quatro entradas, em que cada uma das entradas é um número real. Se você vai somar dois pontos de R3, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um ponto de R3 e eu estou somando com outro ponto de R3, em que a coordenada desse primeiro cara aqui é x1, depois y2, y1, depois z1. E as coordenadas desse cara aqui são x2, y2 e z2. Quando você vai somar dois pontos de R3, esses caras, na verdade, podem ser pontos ou vetores de R3. Quando você for somar, você tem que somar a coordenada. O que quer dizer? Você tem que pegar a primeira coordenada e somar, que vai te dar x1 mais x2. Porque você está pegando esse primeiro cara aqui, x1, está somando com a primeira entrada desse segundo cara aqui, x2. Então você soma. Para a segunda coordenada, você vai somar as segundas coordenadas de cada um. Então, y1, que é a segunda coordenada desse primeiro cara, com y2, que é a segunda coordenada desse cara aqui, e somar a terceira coordenada de cada um. Então, a terceira coordenada desse cara aqui é z1, e a terceira coordenada desse cara aqui é z2. Se você vai multiplicar alguém de R3 por um escalar ou constante, você pode chamar de qualquer um dos dois. Então, por exemplo, se lambda for uma constante e você for multiplicar esse cara de R3 aqui, você vai fazer a distributiva, ou seja, você vai multiplicar esse cara a cada uma das entradas do seu vetor de R3. Então aqui você vai multiplicar lambda por x, vai resultar em lambda x, vai multiplicar lambda por y, vai resultar em lambda y, e vai multiplicar lambda por z, que vai resultar em lambda z. Essas serão as propriedades iniciais que eu consegui lembrar agora. Se aparecer mais alguma que você tenha que saber, no longo da resolução eu te mostro. Para o primeiro exercício, esse aqui, dados os pontos A, que é esse cara aqui, 2, 4, 1. Veja que ele é de R3 porque ele tem três entradas, 2, 4 e 1.
B também é um ponto de R3, porque ele tem 3 entradas, 0, 4, menos 1. E C também é um cara de R3, porque ele tem 3 entradas, 7, 3 e 5. Então ele deu esses 3 pontos aqui e pediu para calcular esse cara. Aqui ele está fazendo operações com vetores. Um vetor ele pode ser representado assim, ele tem uma seta em cima dele. E ele falar que esse vetor AB aqui, ele quer dizer que se você, no gráfico, você tem um ponto A e o ponto B, esse vetor AB, ele é o vetor que começa em A e termina em B. Esse é o vetor AB. E para você, se você tiver as coordenadas dos pontos A e B e quiser descobrir qual é o vetor AB, você pega o vetor do final, o ponto final dele, aqui no caso é B, e subtrai o ponto inicial, o ponto de origem, B menos A. Então aqui nesse exemplo, ele fala que as coordenadas de A são 2, 4 e 1, e as coordenadas de B são 0, 4 e menos 1. Então, se você quer calcular esse vetor AB aqui, você faz B menos A, final menos inicial, sendo que B é 0, 4, menos 1, subtrai A, que é 2, 4 e 1. Aqui em cima eu expliquei como soma vetores. Para você subtrair vetores, o pensamento é parecido, só que em vez de você somar um a um, cada entrada, a entrada correspondente do outro, você vai subtrair. Ou seja, aqui você vai pegar a primeira entrada desse primeiro cara aqui, de B, 0, e você vai subtrair a primeira entrada de A, 2, menos 2. E você vai fazendo isso com as outras entradas. Então, você vai subtrair a segunda entrada de B, 4, da segunda entrada de A, 4. Você vai pegar a terceira entrada de B, que é menos 1, e vai subtrair a terceira entrada de A, que é 1. Então, aqui 0 menos 2 é menos 2. 4 menos 4 é 0. Menos 1 é menos 2. Então, esse cara aqui, esse vetor menos 2, 0, menos 2, é o seu vetor AB. E aí, você vai precisar calcular BC também, porque ele está usando aqui na conta. Então, BC é o vetor que está começando em B, terminando em C. E para você calcular ele, você pega o ponto final, C, e subtrai dele o ponto inicial, B. C é 735. 735. E B é 0,4 menos 1. 0,4 menos 1. Então, você tem que subtrair entrada a entrada. Isso quer dizer, para a primeira entrada, você pega a primeira entrada de C, que é 7, subtrai dele a primeira entrada de B, que é 0. Para a segunda entrada, você pega a segunda entrada de C, que é 3, subtrai dele a segunda entrada de B, que é 4, e a terceira entrada de C é 5,
e subtrai a terceira entrada de B, que é menos 1. Menos 1. Vai resultar em 7 menos 0, 7. 3 menos 4 é menos 1. E 5 menos menos 1 é 5 mais 1, dá 6. Então, calculamos os dois vetores que ele está usando na conta, AB e BC. E agora vamos resolver essa conta aqui. Então, você tem 5AB menos 2BC mais 3BC. Veja que aqui ele tá... Você tem o vetor BC repetido aqui, ó. Você tem menos 2 um vetor, mais 3 o mesmo vetor. Você pode colocar em evidência o BC. E aí você vai ficar com aqui 5AB mantém. Mais. Você tem o menos 2 multiplicando o BC. E aqui você tem mais 3 multiplicando o BC. Mais 3. E fica o BC em evidência. Menos 2 mais 3 é 1. Então essa conta aqui vai ficar 5AB mais 1BC. E uma vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, uma vezes esse vetor BC é o próprio BC. Então, você tem 5AB mais BC. AB calculamos aqui atrás. AB vale menos 2, 0, menos 2. Então, você tem 5 vezes menos 2, 0, menos 2, mais BC. BC calculamos, é 7 menos 1, 6. E aqui, antes de somar, fazer a distributiva aqui desse cara. Essa propriedade aqui, que eu passei com um lambda. Então, você vai fazer distributivo aqui. Vai multiplicar aquele 5 para cada entrada aqui do vetor. Ou seja, você vai multiplicar 5 por menos 2. 5 vezes menos 2 é menos 10. 5 vezes 0 dá 0. E 5 vezes menos 2 dá menos 10. Está somando com esse vetor 7, menos 1 e 6. E aí, para somar, essa propriedade aqui, você vai somar entrada a entrada. Ou seja, para a primeira entrada, você vai somar menos 10 com 7, e menos 10 com 7 dá 3. Para a segunda entrada, você vai somar 0 e menos 1. 0 mais menos 1 dá menos 1. E para a terceira entrada, menos 10 mais 6 dá menos 4. Ou seja, essa conta aqui dá menos 3, menos 1 e menos 4.